E se eu te dissesse que uma pedra, um chiado, um mofo e até uma ondulação invisível mudaram a história da humanidade? Hoje, você vai ver 10 descobertas que não só acrescentaram fatos ao mundo. Elas mudaram o jeito de pensar. Mudaram a ciência. Mudaram a história. E, em alguns casos, mudaram o nosso lugar no universo. Prepare-se. Porque algumas dessas descobertas nasceram por acaso. Outras vieram de anos de obsessão. Mas todas têm uma coisa em comum. Depois delas, nada ficou exatamente igual. Na posição 10, está a Pedra de Roseta. Em 1799, soldados franceses a encontraram no Egito. Parecia só mais uma pedra antiga. Mas nela havia o mesmo decreto escrito em 3 sistemas: hieróglifos, demótico e grego. Isso foi a chave. Em 1822, Champollion conseguiu decifrar os hieróglifos e abriu a porta para séculos de história egípcia que estavam, literalmente, em silêncio. Foi como transformar uma civilização muda em voz viva. De repente, tumbas, templos e inscrições começaram a contar suas próprias histórias. E quando uma cultura ganha voz, o passado deixa de ser mistério. Vira memória. Mas a maior revolução não estava em uma língua antiga. Estava em uma ideia que tirou a Terra do centro de tudo. Na posição 9, vem Copérnico. Em 1543, ele publicou a proposta de que a Terra gira e o Sol ocupa o centro do sistema. Simples de dizer. Explosivo para a época. Porque isso não mudava só um modelo astronômico. Mudava o lugar psicológico da humanidade no cosmos. Não éramos o centro. Não éramos o palco principal. Éramos parte de algo maior. Essa ideia ajudou a acender a revolução científica e ensinou uma lição poderosa. Às vezes, a verdade começa quando alguém ousa perguntar se todo mundo estava olhando para o lugar errado. E se o centro não fosse a Terra, talvez os continentes também não fossem fixos como pareciam. Na posição 8, entra a tectônica de placas. Durante muito tempo, montanhas, terremotos e vulcões pareciam fenômenos separados. Mas nos anos 1960, o estudo das faixas magnéticas no fundo do oceano mostrou que o assoalho marinho se expandia. A Terra estava em movimento. Os continentes se mexem. As placas colidem, se afastam, mergulham e remodelam o planeta inteiro. Foi uma virada decisiva. De repente, a geologia ganhou uma narrativa única. Terremotos, vulcões e oceanos passaram a fazer parte da mesma história. Impressionante, não é? Mas se o chão sob nossos pés estava vivo, o céu também guardava uma surpresa ainda maior. Na posição 7, temos a radiação cósmica de fundo. Em 1965, Arno Penzias e Robert Wilson tentavam eliminar um ruído persistente em uma antena. Só que o chiado não era defeito. Era o eco do nascimento do universo. Essa radiação, espalhada por todo o cosmos, virou uma evidência decisiva para o modelo do Big Bang. É difícil exagerar o tamanho disso. Um cientista tenta consertar uma antena, e sem querer, encontra a assinatura da origem de tudo. Isso é ciência em estado puro. O tipo de descoberta que transforma ruído em mensagem. E, se o universo tinha um começo, então também existia algo ainda mais profundo para explicar do que ele é feito. Na posição 6, aparece o bóson de Higgs. Em 2012, os experimentos Atlas e CMS, no CERN, anunciaram uma nova partícula compatível com o Higgs. Era a peça que faltava para confirmar o mecanismo que ajuda a explicar a massa das partículas no modelo padrão. Em outras palavras, uma das perguntas mais fundamentais da física finalmente ganhou uma resposta concreta.
E isso não foi o fim. Foi o começo de outra busca. Porque entender o Higgs também ajuda a procurar física além do que já conhecemos. Quando a ciência encontra uma resposta, ela quase sempre abre 3 novas perguntas. E foi exatamente isso que aconteceu quando passamos de partículas para o tecido do próprio espaço-tempo. Na posição 5, estão as ondas gravitacionais. Einstein previu essas ondulações há décadas. Mas só em 14 de setembro de 2015, o LIGO detectou, pela primeira vez, o sinal de 2 buracos negros colidindo. O anúncio veio em 2016, e o detalhe mais inacreditável é este. O esticamento medido era milhares de vezes menor do que um núcleo atômico. Mesmo assim, foi possível ouvir o universo. Isso inaugurou uma nova forma de observação cósmica. Não era mais só olhar para estrelas. Era sentir o espaço-tempo vibrar. E quando a ciência consegue ouvir o invisível, ela também começa a enxergar o invisível dentro da vida. Na posição 4, surge a estrutura do DNA. Em 1953, Watson, Crick e Wilkins desvendaram a dupla hélice. Aquilo mudou tudo. O manual de instruções da vida finalmente podia ser lido. Depois, passou a ser comparado, estudado e até manipulado. Testes de paternidade, biotecnologia, medicina personalizada. Tudo isso nasceu dali. A vida deixou de ser um enigma absoluto e virou um código. Um código complexo. Um código elegante. Mas havia ainda outra descoberta capaz de transformar esse código em ferramenta. E essa talvez seja uma das mais impressionantes de todas. Na posição 3, está a penicilina. Em 1928, Alexander Fleming observou um mofo numa placa de laboratório e percebeu que ele matava bactérias ao redor. Um acidente? Sim. Mas que acidente! A penicilina abriu a era dos antibióticos e mudou para sempre a medicina. Infecções que antes matavam em massa começaram a ter tratamento real. Na Segunda Guerra Mundial, seu uso se espalhou e salvou incontáveis vidas. Em 1945, o Nobel reconheceu Fleming, Chen e Florey por essa descoberta. Mas há um alerta importante nessa história. O próprio Fleming já dizia que o uso errado podia selecionar micróbios resistentes. E hoje sabemos, ele estava certo. Às vezes, uma grande vitória já carrega a próxima batalha. E a maior de todas talvez tenha sido aprender a reescrever a própria herança da vida. Na posição 2, entra a edição genética CRISPR. Em 2012, Charpentier e Doudna transformaram um mecanismo de defesa das bactérias em uma ferramenta de laboratório precisa, rápida e barata. Foi uma revolução. Agora, os cientistas podiam cortar e editar o genoma com uma precisão que parecia ficção científica. Agricultura, tratamento de doenças genéticas, pesquisa biomédica. Tudo avançou em ritmo acelerado. Mas junto com esse poder veio uma pergunta enorme: até onde devemos ir? Porque, quando a humanidade aprende a editar a vida, ela também precisa aprender a editar a própria responsabilidade. E isso nos leva à descoberta número 1. A que mudou não só a ciência, mas a própria ideia de origem. Na posição 1, está a evolução por seleção natural, apresentada por Darwin em 1859, em A Origem das Espécies. A primeira edição saiu com 1.250 cópias, e, segundo relatos históricos, esgotou no primeiro dia. Não é difícil entender por quê. Essa obra fez algo radical. Explicou a diversidade da vida sem recorrer a uma ideia fixa e imutável. Mostrou que as espécies mudam. Que os seres vivos competem, se adaptam e deixam descendentes ao longo do tempo.
Era uma bomba intelectual. E ainda é. Porque a seleção natural não alterou apenas a biologia. Alterou a visão que tínhamos de nós mesmos. Não somos estáticos. Não somos separados da natureza. Somos parte dela. E quando você junta todas essas descobertas, percebe uma coisa fascinante. Cada uma arrancou um pedaço do desconhecido. Cada uma derrubou uma certeza antiga. A pedra revelou vozes perdidas. O sol saiu do centro. A terra se moveu. O universo ganhou eco. As partículas ganharam massa. O espaço-tempo ganhou som. A vida ganhou código. A medicina ganhou armas. E a edição genética abriu um novo capítulo. No fim, talvez o mais incrível não seja apenas o que descobrimos. Seja o que essas descobertas fizeram com a nossa imaginação. Elas nos ensinaram que a realidade é muito maior do que parecia. E que, às vezes, uma única ideia pode mudar tudo. Qual dessas descobertas mais mudou a sua visão do mundo? Comente a sua favorita, e diga qual você colocaria no #1.